Palavra de Deus para nós hoje, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 até o verso 10. Primeira carta de João, lá no finalzinho, primeira carta de João, capítulo 1, verso 5 até o verso de número 10. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Senhor Deus, obrigado pela tua palavra, instrumento na mão do teu Santo Espírito para nos fazer santos e nos dar herança em Cristo. Obrigado porque podemos abri-la, meditar nela. Oramos, Senhor Deus, na certeza que teu Santo Espírito ilumine os nossos corações, para que na compreensão da mesma vivamos vida santa, viva reta, uma vida na tua presença, orientado por ti, iluminado por ti e conduzido por ti. Assim, Senhor Deus, nós cremos e assim nós esperamos, porque estamos aqui para isso, para prestar culto e para aprender contigo com a tua palavra. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém. Portanto, queridos, Deus é luz. Nós vimos que Deus é amor. Há 3 domingos atrás, há 2 domingos atrás, nós vimos que Deus é paz, e hoje nós estamos vendo que Deus é luz. E essas características divinas nos conduzem aqui na terra como igreja. Nós dependemos integralmente, e só há possibilidade de estarmos numa igreja, porque Deus assim existe, e Deus assim opera. Na sua pessoa, há a possibilidade de nós acertarmos. Fora de Deus, nós sempre iremos errar. E é preciso que essa concepção e essa prática seja uma realidade para todo cristão, e a referência número 1 é Deus. A referência número 1 não é ninguém, nem nada, e nem o que se diz. A referência número 1 é o próprio Deus, e nós precisamos nos acertar com Ele, constantemente. Essa relação é indispensável para nós igreja. Esta carta, o cânon do Novo Testamento, 45 a 96, nesses 50 anos, essa carta está no ano 95, portanto ela está chegando para o final do cânon do Novo Testamento. Ela é a 24ª carta das 27 cartas que tem o Novo Testamento. Portanto, nós estamos chegando ao final deste cânon, vai se fechar o cânon, e todo o material necessário para que o Espírito Santo nos ilumine está chegando ao seu final. Vai vir depois disso o Apocalipse e vai fechar o cânon. Então, é uma carta muito importante, ela tem uma visão geral, ela deve atingir a todas as igrejas, naquele momento, aqueles da Ásia Menor ali, hoje Turquia, para uma visão plena, para todos nós, para todas as igrejas. Essa é uma orientação de Deus, e quando nós olharmos para ela, nós vemos que
O cano está quase fechando e nós temos a mensagem exata daquilo que precisamos ouvir com respeito a algumas dificuldades da igreja. Essa carta é uma carta escrita para fortalecer os membros da igreja. Então, o problema é que os membros da igreja estão fracos. É uma carta que visa fortalecer os membros da igreja. O que está acontecendo nessas igrejas? Falsas doutrinas. Há um espírito de engano que começa a ameaçar essas igrejas que vão ler essa carta ali, que estão na Ásia Menor. Alguns negavam a realidade do pecado. Então não era necessário acessar Deus mediante Cristo Jesus para receber o perdão. Não, o pecado é apenas um erro e todos nós erramos, afinal de contas todos nós somos pecadores. E há um questionamento da necessidade de santidade. Portanto, Deus é santo e nós somos réis pecadores, então nós temos que usufruir somente da graça de Deus e vivemos nossas vidas aqui na terra. João, como um apóstolo amoroso, escreve essa carta para reafirmar os fundamentos da fé. O que está acontecendo? Essa heresia, chamada gnosticismo, está tirando pessoas da igreja. Estão caminhando em direção a outras doutrinas, e a igreja que tem uma fé firme nos fundamentos, já não é mais tão benquista por esses irmãos que estão duvidosos. Nós precisamos de fundamentos, e esses fundamentos são a realidade que Cristo Jesus veio, deu sua vida, morreu para o perdão dos nossos pecados, e ainda mais a comunhão com Deus e com os nossos irmãos, uma relação de santidade para com Deus e para a comunidade. Então esse trecho que nós lemos, do verso 5 até o verso 10, apresenta-nos as mais solenes características do povo de Deus, porque o texto diz: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Não há a menor possibilidade de um ponto negro. Não há a menor possibilidade de que a gente se perca nesse caminho, porque nós estamos em plena luz. Luz aponta para a salvação e trevas aponta para a perdição. E para nós isso não mudou. A luz continua apontando para a salvação e as trevas continuam apontando para a perdição. Basta que eu desvirtue pequeno ponto dos fundamentos da fé para que eu escolha a perdição e eu caminho em direção à perdição, e eu seja desencaminhado em direção à perdição. E é preciso tomar muito cuidado nessa hora, igreja, porque existem outras igrejas que abriram mão da luz e preferiram as trevas. Elas continuam fazendo todas as práticas com doutrinas que não conduzem à salvação. Primeiro, quanto à afirmação de João que Deus é luz, ele descreve o caráter santo de Deus, perfeitamente santo. Em Deus não há treva nenhuma. E também ele diz que a luz simboliza a verdade, a santidade e a revelação, a palavra que ele deixou conosco. A luz aponta para a santidade, para a verdade e para a revelação que ele deixou conosco. As trevas apontam para o pecado, a mentira e o engano. Então é possível, queridos, que nós, mesmo caminhando na fé em Cristo Jesus, optemos por outro caminho, e com certeza isso vai acontecer, porque nós somos pecadores, sim. É necessário tomar muito cuidado nessa hora, porque a teologia nos conduz para uma comunhão perfeita com Deus na sua graça, mas ela exige a regeneração
do Espírito Santo de Deus. Obra constante que Ele faz em nossa vida, apontando para nós o erro e nos conduzindo ao acerto. Então, tão importante quanto fazermos parte da igreja, tão importante quanto nós reconhecermos que nós precisamos da ação do Santo, o Espírito Santo, em nossas vidas. É necessário, é indispensável que Jesus Cristo manifeste graça e que o Espírito Santo manifeste santificação. Então nós estamos num caminho da luz, e esse caminho da luz, Jesus Cristo providencia para nós graciosamente a salvação, e o Espírito Santo nos conduz de maneira regenerativa na obra da santificação, e nós caminhamos em direção ao santo, não podemos abandonar esse caminho. A natureza de Deus, querido, em primeiro lugar, a natureza de Deus, ela é luz perfeita. E Ele diz, Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Isso destaca uma santidade absoluta de Deus. Ele é totalmente separado do pecado e da corrupção. Não há a menor possibilidade de juntarmos Deus e pecado. A santidade de Deus e os seus atributos comunicáveis mostram-nos a perfeição. Há algo perfeito, e algo perfeito somente em Deus. Ao conhecermos o Deus Santo, o que acontece conosco? Nós reconhecemos a nossa própria indignidade e a necessidade de total dependência do Deus Santo. É preciso depender integralmente de Deus. Não podemos trazer trevas à luz de Deus. Não há nenhuma conotação e possibilidade de que a igreja traga as trevas, pecado, mentira e engano. Nós só conseguimos estar em comunhão com Deus quando há verdade, quando há santidade e quando há revelação da palavra. João é muito amoroso. Se você olhar a carta dele, você vai ver, né? O tema de João sempre é a ação amorosa de Deus. Ele mostra nesse texto de 1 João que a fonte do amor é Deus, capítulo 4, versos 7 a 10. O modelo do amor é Cristo, capítulo 3, verso 16. A manifestação do amor é uns para com os outros, capítulo 4, verso 21. A extensão do amor, ele é sacrificial, capítulo 3, verso 16. E o resultado do amor é a presença de Deus, e esse Deus ilumina a vida do cristão. E ele conclui a ação poderosa do amor de Deus nos conduzindo à luz, quando ele diz, olha, isso foi escrito para que você tenha certeza da vida eterna, capítulo 5, verso de número 13. Então João escreve toda uma carta baseada no amor de Deus, para dizer para mim e para você que Deus é luz, e nós andamos nele. Nós temos da luz que Deus dá para nós caminharmos até chegarmos na glória. Difícil o contexto nosso, não é? Nossa realidade hoje é muito complicada. Qualquer lugar que nós formos, nós somos boicotados, porque Deus é luz, e a luz dele brilha em nós, ilumina todo local onde nós chegamos. Que tempo difícil, pastor. Nós estamos vivendo tempos terríveis. Nossos adolescentes, nossos jovens não podem abrir a boca, porque quando abrem a boca são taxados, e quando são taxados são discriminados dentro de uma sociedade que anda em trevas espirituais. Pois bem, querido, nós estamos falando do século I, nós não estamos falando de hoje. Você está achando que a coisa mudou? Não mudou.
Para ele já era assim, para ele já era complicado, tão complicado quanto hoje. E Deus não deixou de ser luz, e a palavra não deixou de iluminar os nossos corações. Muitos morreram por causa disso, e muitos ainda morrerão. Por quê? Porque Deus é luz. Em segundo lugar, também a palavra nos diz que a comunhão com Deus deve ser expressa. Nós não só somos iluminados, mas nós devemos andar na luz. Versos 6 e verso 7. E João faz o quê? Ele contrapõe aqui entre a falsa comunhão e a verdadeira comunhão. Ele faz isso nesses dois versos. A falsa comunhão vai nos conduzir a um andar em trevas. Estou na igreja, mas não vejo o brilho de Deus. Eu estou fisicamente da igreja, mas o brilho de Deus e da sua luz não reverbera no meu coração e na minha vida e não muda o meu ser. Portanto, a fé verdadeira gera frutos de obediência e de santidade. Ela enche o nosso coração e nós queremos obedecer a Deus. E nós queremos dizer não a tudo que o desagrada. Portanto, a verdade aqui para nós é santidade, é presença do santo. A salvação pela graça não anula, queridos, a necessidade de uma vida santa, como queriam aqueles que estavam saindo da igreja do primeiro século. Andar na luz é viver em sinceridade, transparência e obediência à palavra. Andar na luz tem as suas consequências. Sinceridade, conhece a raiz da palavra? A raiz da palavra aponta para um vaso trincado. E a técnica dos vendedores era a seguinte: eles davam um banho de cera no vaso e pintavam de novo. Eles davam um banho de cera e pintavam de novo. Botavam para vender de novo como um vaso perfeito. E qual era a técnica para você descobrir? Você colocava o vaso contra a luz. E aí a cera não escondia o trincado. É necessário a luz de Deus para que eu veja. E a luz de Deus clarifica o vaso, e nós vemos que ele não está inteiro, ele está prontinho para quebrar. Essa é uma característica daqueles que vivem em sinceridade, sem cera, sem esconder a verdade, mas mostrando claramente para Deus o que está acontecendo. Então, queridos, finalmente a confissão de pecados é um caminho de purificação. Não dá para a gente tirar isso da vida cristã, é necessário, é indispensável. Eu não devo negar que eu sou um pecador. Sim, de fato, até chegarmos à perfeição, seremos pecadores. Mas a confissão leva ao perdão, e o perdão gera purificação. Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, seu sangue nos dá condição de estarmos na presença dele, portanto, arrependimento, mas confissão sempre dará em perdão. O nosso coração está afeito a receber o perdão de Deus. Deus é luz e não há nele treva nenhuma. A confissão é fruto de um arrependimento verdadeiro, mas é obra do Espírito Santo no coração do regenerado. Ninguém produz arrependimento para ninguém. É obra do Espírito Santo de Deus em cada um dos corações, e cada um dará provas do seu arrependimento a Deus. Queridos, finalmente Deus é justo. A
para perdoar, porque Cristo Jesus satisfez a justiça divina, dizendo: está consumado, a obra da cruz foi completa. Algumas conclusões finais: não existe perdão sem arrependimento e confissão. Não existe crente perfeito sem dar a perfeição à obra de Cristo. Não existe capacidade de vivermos na luz sem vivermos em santidade. E não existe a glória de Deus para nós, somente para Deus. E o brilho da sua luz ilumina cada um de nós como povo dele. Deus é luz, queridos, sua natureza é perfeita. Deus nos dá comunhão com ele, a sua luz nos faz andar no seu caminho. Deus nos dá a possibilidade de confessarmos cada uma das nossas falhas, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Queridos, o tempo não mudou, a dificuldade continua sendo a mesma, as lutas continuam sendo as mesmas. Viver em Cristo Jesus é a mesma dificuldade dos primeiros irmãos do primeiro século. Basta que a luz de Cristo Jesus seja suficiente para iluminar o seu caminho. Qualquer que seja o contexto, qualquer que seja o bullying, qualquer que seja o desacerto, a presença de Deus é suficiente para a sua igreja, porque a sua luz termina com todas as trevas. E a gente pode continuar vivendo nesse evangelho. Você está com medo? Davi já dizia, né? De que terei medo? Salmo de número 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De que terei medo? Por que eu estou com medo? Eu tenho tudo o que eu preciso para viver no evangelho de Cristo, em qualquer tempo. Em qualquer tempo. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.